Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o hiperadrenocorticismo em cães. O hiperadrenocorticismo, ou síndrome de Cushing, é uma das endocrinopatias mais comumente diagnosticadas em cães. Afeta cerca de 0,4% dos indivíduos dessa espécie e está associada com a produção ou administração excessiva do glicocorticoide. A etiologia do hiperadrenocorticismo pode ser de origem hipofisária ou hipófise dependente, por neoplasia adrenocortical ou adrenal dependente e ainda iatrogênica. O Cushing de origem hipofisária é a causa mais comum de hiperadrenocorticismo espontâneo e representa 80 a 85% dos casos. É decorrente de um tumor da glândula hipófise que estimula a secreção exacerbada de hormônios adrenocorticotróficos. Na maioria dos casos, há uma hiperplasia bilateral do córtex dessas glândulas. Na adrenal dependente, os tumores adrenocorticais, frequentemente unilaterais, representam de 15 a 20% dos casos de hiperadrenocorticismo. Estes secretam excessivas quantidades de cortisol independente do controle hipofisário. Já a causa iatrogênica é resultante da administração excessiva de glicocorticoides exógenos para tratamento de distúrbios alérgicos ou imunomediados, que provocam atrofia das duas glândulas adrenais, já que impedem o feedback negativo sobre o eixo hipotalâmico hipofisário. O hiperadrenocorticismo é mais associado às raças Teckel, Terrier, Poodle, Pastor Alemão e Labrador. A ocorrência é maior em fêmeas e isso se deve aos hormônios sexuais femininos. Também ocorre em geriatras de meia idade a idosos. Os sinais clínicos em geral são abdômen pendular e distendido, alopecia bilateral simétrica, pelo opaco e seco, pele fina, hiperpigmentação, seborreia, equimose, fragilidade do tecido cicatricial, polifagia, poliúria, polidipsia, aumento de peso, dificuldade respiratória, atrofia e fraqueza muscular e fragilidade em tendões e ligamentos. As complicações e doenças associadas ao hiperadrenocorticismo são hipertensão arterial, hipotiroidismo funcional, diabetes mellitus, alterações da função reprodutora, imunossupressão e predisposição para infecções secundárias, alterações do metabolismo fosfocálcico causando calcificações ectópicas, osteoporose e fraturas espontâneas, infecções do trato urinário e urolitíase, glomerulopatias, hipercoagulabilidade e tromboembolismo pulmonar. Pancreatite aguda, úlceras gastrointestinais, alterações oftalmológicas, alterações neurológicas, atraso de crescimento e metástases. O diagnóstico definitivo baseia-se na história clínica, achados de exame físico, hemograma, urinálise, estudos de bioquímica sérica e testes de função adrenal. Para confirmação da doença, existem outros testes, como o teste de estimulação pelo hormônio adrenocorticotrófico e o teste de supressão pela dexametasona. O teste de estimulação com a CTH consiste em coletar a amostra de sangue pela manhã e administrar 0,25 mg de Sinacten intramuscular, independente do peso do animal. Em seguida, coletar a amostra após 1 hora e avaliar os valores de referência. O teste de supressão pela dexametasona consiste em coletar a amostra de sangue pela manhã e administrar 0,01 mg por quilo de dexametasona intravenosa. Em seguida, coletar amostras 4 e 8 horas após a administração. Enviar as amostras refrigeradas ao laboratório em até 3 dias. Com relação ao tratamento, a cirurgia é recomendada para cães com tumor de adrenal por hipofisectomia ou adrenalectomia. Podemos também realizar tratamento com medicação por via oral. O Lisodrem é muito utilizado e destrói seletivamente as áreas da glândula adrenal que produzem cortisol. Embora faça o dever com eficácia, traz uma série de efeitos colaterais como vômitos, diarreia, anorexia e também a morte súbita, de modo que sua aplicação deve ser bastante controlada e o PET ser observado a todo momento. O ketoconazole, ao contrário do Lisodrem, não destrói as adrenais, mas bloqueia a formação de cortisol. A vantagem é que o animal vai responder mais rapidamente ao tratamento e a qualquer mudança de dosagem. A desvantagem é que deverá ser administrado 2 a 3 vezes por dia para o resto da vida do animal. Esse tratamento não tem uma fase de indução. Inicialmente é administrado uma dose baixa para depois proceder-se a um aumento progressivo para o efeito desejado. O Vetoril, ou trilostano, também inibe a formação do cortisol, tendo a vantagem de ser administrado apenas 1 vez por dia e a desvantagem de ter um custo mais elevado.
Embora essa condição também traga efeitos colaterais e exija atenção, é menos impactante negativamente ao cão. Em alguns países do mundo, o trilostano é o único permitido para tratamento do hiperadrenocorticismo. Todos os tratamentos terão que ter uma reavaliação periódica através de um teste de estimulação hormonal, que será aconselhado pelo médico veterinário. O prognóstico varia de acordo com a etiologia da doença e o tratamento utilizado, bem como a existência de patologias concomitantes ou complicações da doença. Existe uma mortalidade elevada em animais sujeitos à adrenalectomia. Cães tratados com mitotano e trilostano não apresentam diferenças consideráveis em termos de esperança média de vida, sendo esta aproximadamente de 24 meses.